junto com Espiritismo com Kardec. A aula de hoje, o nosso tema é o bem e o mal. Tá? O que nós vamos ver nessa aula? O bem, como nós praticamos. E o mal? Como é que surgiu o mal? Por que nós ainda praticamos o mal? Né? E Deus criou o mal, o Criador, né? Ou no livro lá dos Espíritos, a primeira questão, fala quem é Deus. Deus é causa primária de todas as coisas. Então, quando se fala lá, se Deus é causa primária de todas as coisas, ele é o início de tudo. Né? Não existe nada anterior a ele. Aí podemos perguntar, né, por curiosidade, mas quem foi que fez Deus? E aí? Tem alguma coisa? Quem é antes de Deus? Como é que surgiu Deus? Vamos dizer assim. Ainda isso, ainda não somos capazes de compreender. Talvez, com a nossa evolução espiritual, né, nós consiga depois compreender sobre isso. Certo? Então, iniciando aqui, sendo Deus o princípio de todas as coisas. Então, quer dizer, causa primária de tudo, né? E sendo esse o princípio de toda a sabedoria, de toda a bondade e de tudo justiça, tudo que provém dele deve compartilhar esses atributos. Então, é bondade, sabedoria, justiça, né? Pois o que é infinitamente sábio, justo, bom, não pode produzir nada irracional, o mal e o injusto. Então, se Deus tem todas essas qualidades, ele não iria, né, criar ou produzir, né, a maldade ou a injustiça, por exemplo. Né? O mal que observamos não pode ter sido originado dele. E da onde que veio, então? Como é que surgiu? Esse é um dos itens que nós vamos falar, né, na aula de hoje. Né? Então, Deus sendo a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre qual repousar o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. Então, para a gente compreender essa aula, nós precisamos ter na mente isso, que Deus é causa primária de tudo, criador de tudo, certo? Não tem nada anterior. Por que isso? Nós precisamos ter isso na mente. Porque a gente vai comparar com algumas religiões que falam sobre o mal, né? O que seria esse mal? O Satanás, por exemplo, né? Satã. Como é que surgiu o Satã? Em algumas religiões. Existe no Espiritismo. Vamos para frente. Deixa eu colocar aqui. Até aqui, tudo bem? Compreendido? Beleza? Então, vamos lá. Ao homem aí. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seja ele chamado de Satã. Agora, que interessante a gente olha, por que ele tem essa imagem? Quem foi que criou isso, né? Como é que ele tem a certeza que o Satanás, né, o mal, é nessa forma? Isso aí é criação, né, vamos dizer assim, filme, e do próprio homem, né? O homem, quando, que nem exemplo, o fogo era o temor do homem antigo, né? Quando se pegava fogo na floresta, coisa desse tipo, era o maior causa de tormento do homem na época, né? E a figura do mal foi
se configurando conforme a sua evolução, e ele foi configurando aí, o cinema nos trouxe essa imagem aí. Mas voltando aqui no slide. Então, se o mal estivesse na atribuição de um ser especial, seja ele chamado de Satã, de duas ou uma, ou ele seria igual a Deus, ou consequência, também poderoso e eterno, ou seria inferior. Então, se tem essa figura, Satanás, ele vai ser igual a Deus. Mas se nós falamos que Deus é causa primária de todas as coisas, como é que pode existir essa figura? Essas figuras foi criado por outras religiões, né? Então, de duas ou uma, ou ele seria igual a Deus, se ele existisse junto com Deus, aí alguém teria que ter criado ele e Deus. Então, peraí, então existe outro Deus? Veja como é meio, né? A gente começa a raciocinar. E qual é o Deus que foi o primário de tudo? É aquele que é Deus, o primeiro de tudo. Então, já começa a ter essa questão. E, por consequência, também poderoso e eterno, ou seria inferior. Então, ele poderia ser uma figura igual a Deus, como tem algumas religiões que criou, ter os mesmos poder, ou então ele tem a situação que ele é inferior a Deus. Vamos ver. Por exemplo, no primeiro caso, ele sendo igual a Deus, como algumas religiões falam. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar, cada um procurando desfazer o que o outro está fazendo, opondo-se mutualmente. Então, teria, na verdade, dois poderes, né? Um fica tentando resgatar o que o outro está pegando. Então, por exemplo, Deus criou os espíritos, criou as pessoas, e o Satanás vai lá para conquistar, para levar para o mal. Então, tem essa briga diretamente. No segundo caso, o Satanás sendo inferior a Deus, esse estaria subordinado a ele e não podendo ser eterno, como ele sem ser o seu igual, só poderia ser criado por Deus. Se ele for inferior, então ele seria ter sido criado por Deus, né? Se Deus é causa primária de todas as coisas. Agora eu pergunto para vocês, no Espiritismo, Deus criou algum espírito mal? O que vocês acham? Alguém? Sim ou não? Só pode falar. Não, né? Por quê? Deus, lembra que é assim, ó, quando se perguntou os espíritos, quando Deus criou o espírito, ele deu a oportunidade, né, a todos a começar do zero. Ninguém teve privilégio. Vamos dizer assim, ninguém nasceu mais inteligente do que o outro. Todos nós começamos igual. Aí cada um foi por um caminho através das nossas escolhas, através do livre-arbítrio. Então, por exemplo, quantas encarnações cada um de nós já fez? A minha provavelmente é diferente, a sua, a do Igor é diferente, da Flávia é diferente, da Natália, do Maurício, da Vivi. Cada um tem a sua quantidade. Por quê? Porque cada um de nós escolhemos um caminho diferente, e pode ser até semelhante, mas ainda tem pensamentos diferentes, atitude diferente, né? E por que nós aqui, ó, estamos encarnados na Terra? Porque nós, provavelmente, escolhemos, nos nossos livros hábitos, nas nossas escolhas, muito semelhante. Por isso que nós ainda precisamos reencarnar aqui na Terra. Aqueles que fizeram as melhores escolhas
que estão mais evoluídos, eles estão aonde? No planeta mais evoluído, tá certo? Então, aqui, que nem vamos supor, se Deus tivesse criado o diabo, ele vai condenar um espírito que ele criou e ele fica eternamente no mal, fazendo mal, não. Nenhuma criação de Deus, conforme os livros dos espíritos, tá? Ele fica eternamente parado. Ele está sempre evoluindo. Mesmo que ele fique um bom tempo em nenhuma situação, acontece situações que provocam a essa mudança. Por isso que existe a reencarnação. Então, Deus jamais teria criado, né, conforme a doutrina espírita, né, ter criado o diabo. Porque toda a criação dele, todos os espíritos criados, todos eles vão chegar até o final. Vão chegar, vão ficar evoluídos moralmente e espiritualmente. Então, ele vai, quando chegar nesse ponto, ele não vai estar fazendo mais nem maldade nenhuma, tá certo? Então, continuando. Conforme certa doutrina, né, os espíritos do mal, criado bom, teria sido tornado mal, desculpa, conforme a certa doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal e Deus, para puni-lo, teria condenado e permanecer eternamente no mal, dando-lhe a missão de seduzir os homens para lhe induzir ao mal. Então, algumas religiões, né, que a gente sabe, falam assim: ah, Deus criou um anjo, e esse anjo, ele se tornou rebelde, e Deus o condenou, ele, mandando ele para baixo, e, né, criando um inferno, e ele ficou condenado eternamente, só que ele tendo o mesmo poder do que Deus de conquistar a alma das pessoas, né? Conquistar os espíritos para ele e condenar essa criação de Deus no inferno e nunca sair. Isso conforme algumas doutrinas. Como é que é no Espiritismo? Não existe o anjo que se fala nas outras doutrinas, nas outras religiões, são os espíritos evoluídos, então ele passou com todo um período, com todo o crescimento, todas as reencarnações que foi necessária, todas as suas provas e expiações, até ele chegar na evolução. E nenhum deles jamais fica condenado para sempre. Todos eles vão chegar, como eu falei, lá na sua evolução. Então, aqui. Entretanto, o mal existe e possui uma causa, né? Em primeiro lugar, há o mal físico e também existe o mal moral. O mal moral, alguém saberia dizer mais ou menos alguma coisa? Não. Um exemplo? Não? Até aqui, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. O mal moral, né? Por exemplo, deixa eu só pegar. Opa. O mal moral. O mal moral é aquele causado pelas as nossas escolhas. Por exemplo, as ações do próprio ser inteligente quando age contra as leis, a lei do amor, a lei da caridade. No livro dos Espíritos, que é esse aqui, ó, existem as leis, né, que os Espíritos passou para Kardec. E essas leis, se a gente cumprir essas leis, nós estamos indo no caminho correto da nossa evolução, por exemplo, tá? Então, quando um exemplo do mal moral, por exemplo, o nosso ódio,
nós ainda temos ódio? Ainda, né? Não conseguimos ainda vencer. O egoísmo também. Outro exemplo de mal-morar, mentira. Nós ainda mentimos muito. Mesmo que seja uma mentira simples. A violência. Ainda usamos de violência para resolver alguma coisa. E usamos até mesmo, às vezes, a violência contra a nós mesmos. Corrupção. Será que tem corrupção? Ah, mas eu não sou corrupto. Só você chegar ali chegar para uma pessoa que está vendendo algo e ele fala assim, ó, esse paninho de prato aqui é 4 por 10. Aí você fala, não, eu quero 5 por 10. Senão não te compro. E aquela pessoa com aquela necessidade acaba fazendo. Ah, exploração de pessoas. Exploração não precisa ser no trabalho. Às vezes a gente explora o irmão, os pais, em casa, por exemplo, não auxiliando em nada, deixando tudo que ser feito, que alguém faça por nós. Tá? Por exemplo, crueldade, tudo isso ainda é mal moral ainda. Crueldade com os animais. Ah, eu não gosto de animal, mas é necessário maltratar? Tudo é crueldade, por exemplo, com a criação divina. Os pássaros, as árvores, tudo, o planeta. E também temos os casos aí, a intolerância. Tá? Vamos dar um exemplo aí para melhorar assim, mais a nossa ideia. Por exemplo, assim, ó, uma enchente causada pela natureza é considerada um mal físico. Tá? Vamos dizer assim, que não foi, esse acidente não foi causado porque o homem interferiu. Não foi. Foi uma questão da natureza, houve um desequilíbrio, de repente, né, uma chuva muito forte, coisa desse tipo. Aí é um mal físico. Agora, o mal moral, assim, um exemplo. Roubar alguém é um mal moral, né? Entendeu? E o mal espiritual? O que seria o mal espiritual, por exemplo? O mal espiritual é, por exemplo, posso dizer, o cultivo do ódio. Eu sei que tem o ódio, mas ainda estou cultivando. Eu não desapego, eu não procuro trabalhar em cima dessa deficiência minha. Apego extremo, por exemplo, à matéria, o material. A minha vida é focada em tudo que eu tenho. É no meu carro, na minha casa, na minha roupa, nas minhas coisas. Focado. Tenho muito apego a isso. Por exemplo, o orgulho persistente. Como assim? O orgulho, eu sou uma pessoa orgulhosa, então alguém já me fala, alguém já me falou, oh, você é uma pessoa orgulhosa, já tive problemas por causa disso, mas ainda eu continuo. Isso é um mal espiritual. O egoísmo, o desejo, no outro tinha a vingança, né? E esse, o desejo de vingança. Os vícios são são situações, é falar, não, mas aí é uma doença. Sim, vai chegar uma doença. Mas teve um início, né? E também tem, no caso espiritual, o prazer de fazer o mal.
de não fazer o bem. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, todo mundo faz isso, eu também faço. Eu não vou ficar fora. Senão, eu vou ser aquele bobão, todo mundo vai achar que eu sou bobão. Principalmente quando está em turma, por exemplo, né? Alguém que quer fazer o mal com alguém, ou bater em alguém, ou quer destruir alguma coisa, principalmente a molecada, coisa desse tipo, não precisa ser, hoje em dia, só as molecadas. Aí todo mundo vai lá e faz. Se eu não fizer, eu não faço parte daquela tribo. Eu não faço parte daquela turma. Então, esse é o mal espiritual. Então, veja que se eu faço parte desse grupo, percebe que eu tenho as mesmas vibrações? Percebe que eu tenho os mesmos pensamentos ou semelhantes? Aí eu volto no que eu falei anteriormente. Por isso nós estamos reencarnados ainda na Terra. Porque ainda nós temos todos esses pensamentos, ou igual ou semelhante. Atitude também. Por isso que ainda nós praticamos o mal. E quem foi que criou, na verdade, o mal? Quem surgiu? O mal surgiu a partir do momento, por exemplo, nós fizemos estágio, tá? Mineral, vegetal, animal, hominal, certo? E a partir daí nós começamos a ter o livre-arbítrio. A partir do momento que eu comecei a fazer escolha e eu percebi que fazendo algo eu posso tirar vantagem de alguém, ou eu posso pegar algo de alguém, eu comecei já a praticar o mal. Por exemplo, de repente, começamos a viver em sociedade, né? Eu comecei, tenho um local e, de repente, eu quero mais o local daquela outra pessoa, a casa da outra pessoa, por exemplo. Fazer de qualquer jeito para eu pegar a casa do meu vizinho. Já é o mal. Vantagens, ou atual, vantagens financeiras. Então, são as escolhas. O mal, ele foi surgindo a partir do momento que o homem foi chegando possibilidade de vantagens, por exemplo. Vamos, uma coisa mais simples aí, que eu já até falei em outras aulas, o avião, né? Como tem outras coisas. O avião se construiu para diminuir as distâncias, favorecer, trazer mercadoria, levar correspondência, coisa na época, tudo. E se usa, aí veio a vantagem de que ele poderia ser usado na guerra. Com o avião tem outras coisas. Então, o homem, ele começou a construir esse mal. Não foi criado por Deus. Foi através do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. Aqueles que fizeram melhor escolha, volto a falar, eles estão mais avançados moralmente e espiritualmente. Tudo bem até aqui? Beleza? Vamos lá. Também podemos classificar os males entre aquele que o homem pode evitar, os que são independentes de sua vontade, os flagelos naturais. Então, por exemplo, o planeta também, tá? O nosso planeta, ele passa por um período de transformações. E nessas transformações, ele provoca também a transformação em tudo que tem dentro do planeta. Seja animal, vegetal, mineral e também o próprio homem. Tá certo? É diferente dessa figura aí, que eu tenho aí, ó, tem um vulcão, que é uma coisa até natural, né? E um desastre de guerra. Isso aí já não é um flagelo natural. Isso já é
provocado pela ganância do homem, é uma maldade do homem. Aí, só que nos flagelos naturais, Deus nos dá uma possibilidade de que ele seja amenizado ou não aconteça. Vamos, por exemplo, aqui fala, ó, o homem recebe uma inteligência por meio da qual ele pode afastar ou menos diminuir, basta os efeitos dos flagelos naturais. Então, através das suas inteligências, ele pode amenizar a situação. Ele pode se prevenir. Por exemplo, e colocar equipamento próximo ao vulcão, o vulcão vai explodir, por exemplo, né? Ou tira todo mundo que está ali próximo. Vai evitar o quê? Morte, desastre, uma consequência maior. Uma doença que surgiu, inteligência do homem, o homem vai lá, vai pesquisar tudo, o remédio, a vacina, por exemplo. Então, aquilo que é um flagelo natural, Deus sempre dá uma possibilidade de amenizar ou não acontecer. Então, tudo na criação de Deus, ele nunca deixou nós sem nenhuma possibilidade de melhora, ou possibilidade de conseguir superar. Tá certo? Vamos lá. Assim, o homem, por exemplo, ó, ele limpa regiões insalubres, fertiliza a terra não cultivada, preserva as de inundações, constrói-se casas mais saudáveis, mais resistentes para suportar os ventos e os terremotos. Você vê que a população vai crescendo, o homem vai tendo conhecimento e tecnologia, né, para produzir alimento, para alimentar todo mundo. Hoje, ainda somos capazes de alimentar todos e não faltar alimento. Às vezes poderiam perguntar, mas por que ainda tem gente passando fome? Aí entra a maldade do homem. Controle de mercado, valor. Entendeu? E outro exemplo, a produção de alimento no mundo, 30%, olha o valor, 30% estraga. E poderia ser aproveitado, poderia ser distribuído, né? Melhores, para aqueles que precisam, mas ainda, infelizmente, o homem ainda não tem essa total capacidade. Continuando. Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos próprios vícios, proveniente do seu orgulho, como nós falamos anteriormente, né? Do seu egoísmo, de sua ambição, de sua ganância e de seu excesso em todas as coisas. E essa é a causa das guerras, a calamidade que causa desavença, injustiça, opressão do fraco pelo forte. E, finalmente, a maioria das doenças. A maioria das doenças, por exemplo, fala aí, é quando a gente explora o planeta, além do que nós precisamos. Nós estamos explorando a Terra, por exemplo, 2 vezes mais do que nós necessitamos atualmente. Mas só para quê? Acúmulo de riqueza. E essa riqueza não é distribuída totalmente para todos, né? Só uma parte da população que tem essa maior riqueza vai ter o maior conforto. Só que eles têm o conforto de quê? Material. Aí entra naquela parte, né, moral. E às vezes é onde a gente vê, ou atualmente, como o sistema nos proporcionou tanto ao consumo e ao materialismo, que hoje as pessoas
espiritualmente, elas estão defasadas. Ela, às vezes ela tem tudo, mas se sente ainda doente. Isso é a maioria das doenças. Fa- A falta do amor, a falta da compreensão, a falta de viver em sociedade. Porque viver em sociedade não é só eu viver só no meio daquele meu grupo ou daquele grupo que eu faço parte da sociedade, né? Se eu sou uma pessoa que tem muito valor material, então eu só vou frequentar naqueles lugares, só conviver. Mas eu estou frente a frente a todo momento com todo tipo de pessoas. Seja eu dono de uma empresa, eu vou ter N tipo de pessoas trabalhando ali, de pensamento, de comportamento, de necessidade. Cada um vai ter ali, demonstrando ali diariamente. Mas tudo isso vem aonde? Ali, através das nossas escolhas. E através das nossas escolhas é que aí a gente vai estar trabalhando, né? Onde é que eu estou? No bem, no mal? Eu faço o que eu não estou fazendo? E se eu deixasse de fazer mal e também não praticasse o bem? Será que seria uma evolução? O que é que vocês acham? Aí seria mal porque eu não estou praticando o bem, porque a humanidade, os espíritos, eles só evoluem a partir do momento que há uma interação entre todos nós. Por isso nós necessitamos viver em sociedade. Se eu não, não fizer, se eu me isolar, né, ficar isolado em algum lugar, não ter contato com ninguém, não fazer isso, não fazer aquilo, estou estagnado na minha evolução naquele período ali. E não tô e se cada um fizesse isso, a população da Terra não iria evoluir, não só materialmente, como intelectualmente e espiritualmente. Por isso que sempre, lembra no início, toda a criação divina, ela está sempre evoluindo. Continuamos. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, e quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir necessidade de mudar de vida. Lembra que eu falei que Deus sempre dá uma oportunidade? Então, chega um momento que nem, por exemplo, alguém está numa dificuldade, vamos dizer assim, né? Que ele chega lá no fundo do poço. É necessário ele chegar até no fundo do poço, para ele poder reconhecer. Ele fala: chega, eu não quero mais essa vida. Tudo dá errado para mim, tudo não sei o quê. Eu vejo meus amigos, outras pessoas, têm uma vida boa, uma vida melhor, e eu sempre estou nessa situação porque eu estou fazendo isso. Isso a gente vê dentro as pessoas com vício, por exemplo, né? Ou outras coisas, pode ser, coisas simples. Então, chega um momento que ele vai dizer assim: não, chega. Então, é necessidade chegar até o fundo do poço. Tem espírito que é necessário. Tem outros que chegam no momento que fala, vai indo, fala, não, agora chega. Ou então, o médico fala assim: meu amigo, ou você para ou você vai morrer. Aí a pessoa fala: opa, agora eu vou cuidar de mim, vou na igreja, tá? Eu vou me melhorar, eu quero pedir meus perdão, tudo isso, aí começa a mudar de vida. Olha, coisa tão simples, elas realmente só o quê? Só precisava mudar
atitude, pensamento. Aí ele começa a fazer isso e tudo começa a mudar. Por quê? Ele muda de quê? De frequência. E quem vai estar próximo dele? Vai mudar os espíritos que estão próximo dele. Aqueles que, quando ele fazia maldade, que então? Aquele espírito com a mesma finalidade. Quando ele começa a melhorar, começa a vir, estar próximo deles espíritos, né, bons. E ele começa a ouvir a sua intuição melhor. Porque a intuição, ela não nos engana. Ela sempre traz uma certeza, uma coisa boa, para nos levar a caminho correto. Aí começa tudo a melhorar. Aí as pessoas falam assim: nossa, a partir da hora que eu entrei nessa religião, como me ajudou? Ótimo. Por isso que o Espiritismo, ele não condena nenhuma religião. Cada pessoa necessita estar onde ele está. Às vezes ele está numa religião, está em outra, e ele se encontrou ali porque ele mudou os seus pensamentos. Ele começou a mudar as suas atitudes. Isso foi um degrau que ele precisava para mudar de vida. Beleza até aqui? Então vamos lá. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem? Sim, né? Como o frio é a ausência do calor. Né? O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. É uma negação um do outro. Então, se não existe o bem, não existe o mal. Né? Não fazer o mal já é o começo do bem. Né? Deus só quer o bem, e o mal somente vem do homem, não de Deus. Que nem alguém fala: Deus está castigando, mandou isso, mandou essa doença, mandou. Não foi nada Deus que mandou, não. Ah, Deus está me castigando. Deus não manda nada para me castigar. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, porque Deus está me castigando. Ah, eu não consigo isso, porque Deus está me castigando. Não está. São tudo coisas que nós escolhemos, desde o nosso início até hoje, certo? E também são coisas que nós não estaríamos preparados ainda para receber ou para realizar. Então, por isso que a gente não tem. E precisamos entender. E precisamos se preparar, conhecer. Então, por exemplo, os espíritos, como por exemplo, eles estão tudo próximo de nós. Eles aprendem com os espíritos encarnados. Encarnado. Estou falando de espírito no plano espiritual. Também eles aprendem lá. Mas eles estando aqui, junto do nosso lado, eles aprendem com os espíritos encarnados. Por exemplo, no evangelho, você fazendo um evangelho, uma leitura, fazendo a sua oração. Exemplo, a aula. Quantos espíritos estão próximos de nós, assistindo uma aula, aprendendo, aqueles que necessitam, para compreender as nossas atitudes, nós ensinamos para eles, para aqueles mais inferiores. Por isso que os espíritos mais evoluídos eles reencarnam para nos auxiliar. Por isso nós precisamos se espelhar nessas pessoas melhores. E assim nós também damos exemplo. Não só quando nós estamos desencarnados, não. É agora que nós precisamos fazer. Tudo que nós precisamos melhorar para sair do mal, nós precisamos fazer agora. É agora que nós estamos fazendo. A gente fala assim: isso aqui só vou resolver na outra encarnação. Ixi, não, você tem que fazer agora. Na outra encarnação, você tem outras coisas para você fazer. Já tem outra evolução, você precisa estar melhor. Aí onde vai? É aquele caso
a família espiritual, né? E, de repente, quando desencarna, aí todo mundo se encontra, um está mais evoluído e o outro ainda não, ainda está chegando. Ou então você, aqui na Terra, se achava o bambambam, bam, bam, você chega lá, você encontra uma pessoa que você conhecida, que era simples, mas ele está muito mais evoluído moralmente do que você. Tá certo? Bom, tudo bem aqui? Vamos lá. O homem evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite para a satisfação das necessidades. O homem é avisado pela saciedade. Se ele ultrapassar esse limite, age voluntariamente. As doenças, as fraquezas do corpo, a morte que poderia resultar disso, são obra sua e não de Deus. Então, aquele papo de falar assim, porque Deus quis, morreu porque Deus quis. Muitas vezes nós antecipamos. Eu coloquei um exemplo aí, por exemplo, controlar nossas vontades, seja alimento, seja qualquer coisa que for. A minha vontade é de eu ficar o dia inteiro na frente do celular. O que eu estou? Eu estou arrumando doença para mim. Visão, problema de coluna, né? Problema, mentalmente. E isso vai, dependendo do que eu estou vendo, e isso daí vai me proporcionar reação no meu corpo. Então, tudo isso são coisas causadas pelo próprio homem. Aí fala, não, isso é coisa de Deus, Deus quis e acabou. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo para que a alma, o espírito que está usando ele, tenha o tempo necessário para realizar tudo aquilo que ele vai fazer. Senão, vou ter que voltar de novo. Aí é as diferenças das reencarnações, porque por isso que cada um tem uma quantidade diferente. Vamos. Sendo o mal resultado das imperfeições do homem, e o homem criado por Deus, dirão que se ele não criou o mal, pelo menos teria criado a causa dele. Então, quer dizer, porra, se criou o homem que faz o mal, então ele criou a causa. Se o homem tivesse sido criado perfeito, estaria fatalmente inclinado ao bem. Agora, em virtude do seu livre-arbítrio, não entende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Então, aqui é uma questão que foi perguntada no livro dos Espíritos. Então, se Deus poderia ter criado o homem, poderia ter criado o homem bom. Mas espera aí, ele não deu possibilidade para todo mundo não saiu do zero. Quem teve opção fomos nós, através do livre-arbítrio. Se ele desse privilégio para um, fosse bom, e outros começando do zero, aí não teria igualdade. Ele não seria justo. Lá que a gente começou falando que ele é justo. Ele não seria justo com algum espírito. Por isso que ele não criou já uma pessoa e outra. Uma pessoa só faria o bem. Tá bom. Como é que ele ia aprender também a ajudar as outras pessoas em dificuldade? Pelo bem. Como é que ele ia aprender algo se não tivesse a maldade, se não tivesse a dificuldade para ele? Já teria, já teria dificuldade aí. Por isso que se começou todo mundo do zero. Vamos lá. O que a ciência fala do bem e do mal? A ciência, por si só, não define o bem e o mal da mesma forma que a filosofia, a religião ou a moral tradicional. No entanto, várias disciplinas científicas
como a biologia evolutiva, a psicologia, a neurociência e a sociologia, têm investigado como surge o nosso conceito de bem e mal, como eles influenciam o comportamento do humano. Na biologia, o bem e o mal como estratégias de sobrevivência. Então, nós adquirimos, né, o bem e o mal, por exemplo. Muitos cientistas acreditam que a noção do bem, como ajudar os outros, cooperar e proteger, surgiu porque esse comportamento aumentava as chances de sobrevivência do grupo. O mal, como agressão e traição, também pode ter sido adaptativo em certo contexto, por exemplo, ao competir por recursos. Então, né, se nós nem daquela época tivesse aprendido que se a gente distribuísse por igual, todo mundo tivesse os mesmos direitos, não iria surgir essa maldade aí, né? De competir. E através de competir vai surgir o que aí? A agressão, né? A morte. A empatia e a qualidade, visto como os bons, são observados até em outras espécies, como os primatas, golfinhos e elefantes. Então, quer dizer, os animais também já têm empatia, né? Vamos lá. Na neurociência, o que fala sobre isso aí? O bem e o mal no cérebro. Pesquisa mostra que áreas cerebrais ligadas à empatia culpa a tomada de decisão moral influencia nossas atitudes. Alterações nessas áreas podem afetar o comportamento moral. Pessoas com certas lesões cerebrais podem perder parte da empatia ou do controle emocional. Então, aí alguém pode perguntar assim, mas e aí? Se alguém nasceu assim, ou não nasceu por um consumo de algo, ou de coisa, ou de comportamento, pode chegar a esse ponto, certo? E se nasceu? Se a gente for analisar, vamos ver as outras vidas. Como é que foi a vida desse espírito? E às vezes um espírito ele vem negado a algo, vamos dizer assim, para que ele possa aprender com alguma coisa. Então são consequências também desse próprio espírito. Por isso que a nossa decisão de hoje influencia o acontecimento do amanhã. Dependendo do que eu fizer hoje, eu vou retornar para resolver depois. Se eu fizer coisas boas, quando eu vim de novo, seja aqui, seja em outro momento, eu já vou estar em outras situações. Continuando. Na psicologia, análise e emoção, empatia, agressividade, consciência moral e comportamento. O que observa? Ela observa que o ser humano possui capacidade para cooperação e compaixão, mas também pode desenvolver violência, egoísmo e crueldade. Fatores que influenciam. Olha a nossa responsabilidade aí com as pessoas. Educação, meio ambiente, família, traumas, cultura, experiência de vida e funcionamento cerebral. Educação. Como é que nós estamos educando as nossas crianças? Ah, mas eu não tenho filho, eu não quero casar. Tudo bem. Educação. Como é que eu me comporto com as outras pessoas? Eu estou ensinando. Lembra que eu falei, ó, educação, eu estou ensinando quem? Quem está perto de mim. Ambiente familiar. O que eu estou
ali competindo dentro do ambiente familiar ou cooperando? Traumas. O que é que eu causo nas pessoas? Trauma. Ah, eu falo a verdade. Será? Eu sou uma pessoa que eu falo a verdade. Se a pessoa é assim, aí eu vou lá e falo. Mas será que é necessário? Será que é no momento certo? Pode ser que seja até necessário, mas será que é no momento certo? E quando é que eu crio no caso aí, uma obsessão num ambiente, numa situação? Ah, essa pessoa tem um obsessor nele. Muitos casos é nesse ambiente familiar. Quanta, quantas famílias que tem uma pessoa e fala assim, essa aqui é a ovelha negra da família. Por que às vezes? Porque aquele espírito tem mais dificuldade de aprender. E isso, os pais, às vezes, percebem sobre isso. E, às vezes, o irmão fala assim, você protege mais ele do que eu. Não, filho, porque ele tem mais dificuldade. Ou então, uma família começa, todo mundo falar, você é a ovelha negra da família, você é um bobão, você é isso, você é aquilo. Ele começa a receber aquilo, ele começa o quê? Ficar com raiva, com trauma, com ódio. O que que vai aproximar dele? O espírito na mesma vibração. Começa a criar um obsessor ali. E às vezes não adianta você chegar, levar uma pessoa para o centro espírita, fazer um tratamento com ele, desobsessão, e vai melhorar, beleza? E depois ele vai voltar para casa e a família continuar com a mesma coisa. Até o momento ele perdeu o desequilíbrio de novo e volta tudo de novo. Então, o tratamento não é só para aquela pessoa. Tratamento, às vezes, é necessário a família inteira. Então, às vezes, o que acontece dentro da família não é culpa de uma só pessoa. Está acontecendo de mal, não é só uma pessoa. Às vezes é todo mundo ali que causa. É o ambiente, são as palavras, são as situações que proporcionam para que isso aconteça. Então, por isso que nós precisamos observar todos esses momentos, ter equilíbrio, os nossos impulsos, as nossas vontades. Ah, eu tenho vontade de falar e eu vou falar. Não, preciso parar, eu preciso pensar. Porque às vezes alguém da família vai procurar alguém de fora? Porque ele não tem alguém ali na família que ele possa confiar para pedir uma ajuda ou para pedir uma orientação. Porque todo mundo está apontando o dedo. E dependendo do que ele for buscar lá fora, o que, que vai acontecer? Alguém pode ajudá-lo, ou então pode afundar ele muito mais ainda. Por isso que hoje os centros espíritas estão sendo mais um pronto-socorro do que um trabalho espiritual, do que o estudo espiritual, que deveria ser um estudo espiritual, cada centro. As pessoas ir para lá, pegar as obras, né, do Espiritismo, da filosofia espírita, sentar, estudar, compreender, fazer o trabalho mediúnico, receber novas informações, e a partir da hora que você compreende melhor, você vai mudar as tuas atitudes, você vai mudar os teus comportamentos. Com certeza, todas essas maldades, tudo isso que nós falamos, tudo isso vai começar a mudar. Então, tudo bem até aqui? Vamos lá. Todo mundo quieto? Meu Deus. Vamos lá, vamos embora.
na sociologia. A sociologia observa como a sociedade define o que é o bem e mal. Algumas regras morais mudam conforme a época, cultura, religião e leis, né? Então, isso a gente já viu, né? Por exemplo, que desde a época, né, do homem, logo no começo, pois vai se colocando umas leis mais agressivas, uma lei que pune mais, para que o homem possa mudar né? Que, se você fizer isso, você vai pagar uma multa. Que nem vamos pegar um exemplo. Se você passar um farol vermelho, você pode colidir e morrer, matar alguém, coisa desse tipo, atropelar alguém. É uma multa mais pesada, ponto na carteira. Então, são leis pesadas. Então, conforme necessitava disso, se a gente, todo mundo fosse, né, cumprir a lei, não ia. Né? Cultura, fazer sacrifício de animal, fazer sacrifício de pessoas na época de criança, há necessidade. Religião, existe o Satanás, existe o inferno, Espiritismo tem? Não tem. A partir da pergunta 1012, lá explica, nós vamos ter na aula do ano que vem, a gente vai falar sobre isso, lá explica que isso são criação mental. Então, não existe inferno, não existe, acabamos de ver que não existe Satanás, tá? É uma criação de algumas religiões. Vamos lá. Em resumo, o bem está ligado a comportamento que favorece o equilíbrio social, empatia e cooperação. O mal envolve comportamentos destrutivos, agressivos ou prejudiciais. O comportamento humano resulta da interação entre biologia, ambiente, cultura, escolhas e pessoais. Somos movidos, né, por três forças: medo, por exemplo, né, a raiva e a alegria. Vamos ver no medo. O medo é uma emoção natural que surge em resposta a uma ameaça, perigo percebido. Pode ser um mecanismo de defesa importante para proteger pessoas de danos, mas também pode ser debilitante, se for excessivo ou irracional. Então, tudo que for a mais vai prejudicar, né? A raiva é uma emoção forte que surge em resposta e uma situação ou pessoas que percebida como injusta, frustrante ou ameaçadora. Pode ser uma emoção saudável se for expressa de forma apropriada, mas também pode ser destrutiva se for excessiva ou mal gerenciada. E a alegria é uma emoção positiva que surge em resposta a uma experiência ou situação agradável. Pode ser forte de motivação e inspiração. É importante para a saúde mental e bem-estar. Né? E essas três situações a gente deixa se elevar facilmente. Então, se eu estou num ambiente que existe raiva, atrito, se eu não me policiar, daqui a pouco eu estou envolvido. O medo é a mesma coisa. O medo, por exemplo, se eu estou assistindo um filme de terror, eu começo a me envolver ali, eu começo a ter medo, e na verdade são tudo uma criação, né? Do cinema ali, e a gente acaba tendo uma reação grande. Alegria. Se alguém começa a sorrir, daqui a pouco todo mundo está sorrindo. E o ambiente também fica outro. Conclusão aí. Alguém já assistiu esse filme? Esse filme é muito importante, que traz tudo dessa aula de hoje, né? Mostra realmente
o que que acontece, né? As emoções, eu vi que você falou aí, viu, Vivi? As emoções são uma parte fundamental da experiência humana, e entender como elas funcionam pode ser importante para a saúde mental e bem-estar. Cada emoção tem o seu papel único e importante na vida humana. Então, no íntimo do ser humano, convive tendência para o bem e para o mal. As emoções, os pensamentos, as escolhas revelam diariamente qual a direção que estamos alimentando. O bem constrói, ilumina e aproxima. O mal fere, desequilibra e afasta. Por isso, a verdadeira evolução humana está na consciência de aprender, pouco a pouco, a fortalecer o bem dentro de si e vencer o mal, através do amor, da razão e da transformação interior. Não reforma, que como as pessoas falam, né? A transformação. Que assim, esse era o cartaz da nossa aula. Assim foi a nossa aula de hoje. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Seu Francisco, eu queria colocar que foi bastante interessante a explicação, né, com base na física, né? O, o frio não existe, é só ausência de calor, a mesma coisa, a escuridão não existe, né? É a ausência da luz. Eu sempre pensei com base nesse ponto de vista, né? O mal, ele é a ausência do bem, né? Então, se nós estamos muito no mal, porque nós estamos usando, né? Que seria o último slide, né? Estamos praticando um pouco bem, né? Exato. Então, e realmente é muito difícil, né? É É difícil. difícil você é, é, ficar o dia inteiro, viver a vida, né? Seguindo de forma exata, né? Esse, essas regras, né? De convivência. E eu olhando assim por esse lado, né? Eu posso me identificar aí como um homem morno, né? Jesus falou sobre isso, né? O homem morno e porque realmente é difícil, né? É difícil Por você. que você acha que a gente ainda é difícil da gente praticar o bem? Então, na verdade, eu acho que é difícil você conseguir praticar o tempo todo. Isso que eu. Então, ao longo do dia, a gente tem várias oportunidades, né, de ajudar o próximo. A gente passa por diversas pessoas em situação de rua. Então, e a gente não consegue, né? Por isso que eu falo que é difícil, né? E se a gente for também, né, sendo totalmente sincero aqui, se a gente for também ajudar todo mundo, falta dentro de casa, né? Beleza. Mas o ideal seria que nós conseguíssemos, né, ajudar todos que cruzassem o nosso caminho durante o dia, né? Por isso que eu falo que é difícil. Então, olha como é que é uma coisa aí, ó. Nós temos a dificuldade porque o planeta que nós estamos encarnados, lembra que eu falei? Por que nós estamos juntos? Porque ainda nossos pensamentos são muito semelhantes. O nosso planeta, tá, de prova e expiação, já não proporciona grande dificuldade para a gente fazer o bem. Porque a quantidade de pessoas que fazem o mal é maior do que aqueles que fazem o bem. Porque, vamos supor, você faz, eu faço, a Natália faz, a Flávia faz, Maurício, e a Vivi, e os outros. Muita gente fazendo o bem, aí você vê que não vai existir o mal.
Isso já é no planeta evoluído. Já no planeta evoluído, não vai ter essa maldade. Então, você é mais fácil de praticar o mal. Então, não precisa se a gente ficar se martirizando por causa disso. O que a gente tem que ter a consciência é que nós precisamos mudar e, e quando houver a possibilidade, eu vou fazer conforme a minha possibilidade. Igual exemplo que você me deu muito bem. Se eu fizer tudo o que precisa, porque tanta gente necessita, eu vai faltar dentro de casa, por exemplo. Não é verdade? Mas só que o bem também não é só material. Então, eu posso praticar, já que eu não posso praticar o bem material porque eu não tenho, por exemplo, mas eu posso praticar o bem do amor, da caridade, por exemplo, um bom papo, conversar. Na hora de um atrito, de uma pessoa pedir uma opinião, em vez de eu fazer com que aquele ciclo lá pegue mais fogo, vou fazer com que amenize a situação. Eu vou fazer com que, vamos dizer assim, resolva de melhor maneira ajudar uma pessoa, de repente, eu preciso atravessar a rua, está aqui, ou eu preciso isso, aquilo, meu carro quebrou ali, você pode me ajudar ou levar alguma coisa, trocar um pneu para mim? Por exemplo, uma coisa assim, entendeu? Então, isso, aí eu falo, então eu vou se tornar uma pessoa boa, todo mundo vai querer aproveitar. Não, você também vai saber falar sim ou não, entendeu? Porque tudo que é em excesso vai te fazer mal. Por exemplo, que você acabou de falar, se eu fizer tudo bem, 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 vai chegar problema para mim, entendeu? Está em excesso. Então, eu tenho que fazer tudo dentro da minha possibilidade. Então, o sistema financeiro, o sistema do planeta, nos proporciona, né, ainda nessa condição de competição. Então, eu não posso ficar, então ter que reencanar muitas vezes. Até aí, tudo bem. Mas aquilo que você conseguir mudar, acabou. Você já tem. Você tendo isso na consciência, isso vai estar gravado no teu espírito. No dia que você evoluir, você vai saber já praticar nesse local. Agora, você imagina se for você não vai para um lugar se já você não tem na sua consciência. É igual exemplo. Eu não posso dirigir se eu não souber como dirigir. Senão eu vou provocar acidente. Se eu não tiver uma autorização para dirigir, se acontecer alguma coisa, eu estou ferrado. Entendeu como é que é as coisas? Então, às vezes a gente fala, as pessoas falam assim, eu preciso mudar, mas eu não consigo. Tudo bem, vai fazendo aquilo que você pode fazer. Você tem a consciência, eu posso melhorar. Né? Entendeu? Eu me policio muito, sabe? Me Às vezes policio você pode muito até assim sofrer por causa disso. Exato, eu me policio muito assim para ter pensamentos certos, tratar o próximo como eu queria ser tratado, né? Mas eu confesso que parece que não é o suficiente, sabe? É, principalmente quando você encontra pessoas no dia a dia que têm assim pouca educação, sabe? Diversas vezes a gente vê assim pessoas empurrando o outro dentro do trem para entrar no trem. E É, aí eu me policio muito para não cometer esses erros, sabe? Durante o meu dia. você sabe, ô Igor, que as pessoas falam assim, você sumiu, né? Às vezes, você precisa se afastar de algumas pessoas porque não tem a condição e nem a possibilidade de ter uma melhora. Porque se você continuar junto, às vezes, com alguma pessoa que traz tantos conflitos, às vezes, é pior porque ele vai estar sempre proporcionando coisas negativas ou futura reparo na próxima reencarnação, entendeu? É isso que acontece. Vamos explicar melhor isso. Por exemplo, eu casei. Beleza, casou, tudo bem. Aí, de repente, depois de um certo período,
eu vejo que a pessoa, ou eu, pode ser eu também o errado, não se dá mais. Mas, conforme a lei, algumas religiões, você casou, você tem que morrer junto, até que a morte separe. O que o Espiritismo faz sobre isso? Não. Você, às vezes, precisou passar na vida dessa pessoa por um aprendizado, entendeu? Agora, eu vou insistir com essa pessoa que pode até chegar a causar um dano maior, às vezes, chegar a tirar a vida de uma pessoa, né? Ou causar outros danos que depois vão ter que ter um reparo sobre isso. E às vezes essa pessoa passou na sua vida para te dar um ensinamento. E quando você tem outro novo relacionamento, aí você vai dizer, poxa, ela me pôs o dedo na minha cara e falou alguns erros meus, e eu preciso me cuidar para que eu não repita agora nesse novo relacionamento. Você entendeu? E assim é com um amigo, a mesma coisa. Eu tenho um amigo, cara, mas o cara é chato, o cara é... Opa, peraí. O que ele falou para mim, eu preciso mudar? Oh, obrigado, meu amigo. Mas tem coisa que, opa, peraí, não é. Ele não muda também, ele precisa mudar uma coisa. Então, às vezes, a gente tem que estar, não precisa estar com muito contato. Eu não vou sumir de ver, mas eu vou gerenciar esses contatos, entendeu? É isso que nós estamos fazendo, que a gente precisa fazer. E é fácil? Isso não é fácil. Por quê? Porque a gente é conduzido a, não, você tem que só aguentar a pessoa, tá. Você tem que perdoar, mas você não é necessário também ficar ali com o sofrimento. Você está aqui para viver, você ter uma vida mais feliz. Que quem faz a sua vida é você ser mais feliz. Às vezes, só para a gente entrar no outro assunto aqui rapidinho, um filho, ele deixa, né, um irmão, um amigo, deixa ele deslanchar na vida, ter uma vida totalmente diferente, melhor, muito mais, por causa da própria família e dos próprios amigos. Não, porque eles têm um certo pensamento e falam, não, você não pode fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Pô, mas ninguém sai para encarar a vida. Não. Eu vou dar por exemplo. Às vezes um filho fala assim, pai, eu vou sair, eu quero morar lá no fora. Não, mas você vai para lá, vai acontecer isso, pode acontecer. Às vezes inibiu que aquela pessoa se deslanchasse, conquistasse, se desenvolvesse moralmente, até mesmo espiritualmente, conhecesse nova vida e ir para frente. Ficou ali. É o caso da obsessão, lembra que eu acabei de contar aí? Também tem essa situação. Às vezes, nós viemos para se deslanchar mais o nosso desenvolvimento. E, às vezes, a família nos impede, amigo nos impede. Por isso que a gente tem que sempre balancear, pensar, não, mas eu vou encarar, eu quero viver isso aí, entendeu? E para cima. Ah, me deu mal. Beleza, você aprendeu. É a mesma coisa, uma pessoa que tem uma empresa, uma microempresa que for. Ele, primeiro, ele falou, não, eu vou encarar, conseguiu. Aí ele cresceu. Aí chega um momento, a empresa estagnou, porque assim, só fatura 100 mil por ano. Para ela faturar mais, ela vai ter que investir. O cara, ou você vai ou não vai. Aí a pessoa, muita gente fica, não faz isso, faz isso. Não, eu vou para frente, vamos ver. O que isso vai me dar? Ah, me deu mal. Meu amigo, mas o que você aprendeu, na hora que você fizer uma nova retomada, você vai ir por outros caminhos que você já tem experiência. E assim é na nossa vida. Entendeu? Então, tudo que a gente pode agregar e pode pensar, raciocinar, por isso que é importantíssimo eu ter um momento de quê?
de, vamos dizer assim, fazer uma meditação. Seria ter um momento de pensar, me concentrar, me acalmar, o que eu fiz hoje, o que eu posso fazer, um agradecer, um agradecimento, né? Por tudo, pelo dia, pelas conquistas, pelas derrotas, o que eu posso fazer amanhã, o que eu posso melhorar. Nós estamos na correria tão grande que não fazemos isso. Hoje, quando nós estamos em casa, nós estamos com fone de ouvido, ouvindo a música. Larga o telefone, larga tudo, faz uma caminhada, faz uma experiência, faz uma caminhada aí de uns 5 quilômetros. Você não imagina como é que o teu cérebro começa a trazer tanta coisa que estava parada ali, que você fala, puta, deixei de resolver isso, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Por quê? Porque nós não estamos dando mais tempo ele processando. Nós não estamos dando tempo mais para a nossa intuição trazer as soluções para nós. Entendeu? E é isso que nós precisamos. E aí, é numa caminhada dessa que a gente faz, que a gente começa a ver muitas coisas, começar a tomar decisões diferentes. Eu vejo, por exemplo, que nem já fui para Aparecida do Norte umas 5 vezes já, a pé, né? Fui em caminhos diferentes. Aí muita gente fala, pô, mas você é espírita? Você vai... Eu acabo, vou falar de novo. Espiritismo não condena nenhuma religião, desde que a pessoa está indo atrás de melhorar, é atrás de quem? De Deus, e Deus é um só. Por caminhos diferentes, todo mundo vai chegar lá, tá? Então, nesse percurso de 4 dias, que a gente faz caminhada, 50 quilômetros por dia, que você encontra pessoas contando histórias de sofrimento, de conquista, ali você fica impressionado, você fala, não é possível, a minha vida é maravilhosa, a minha vida, eu não posso reclamar. Como tem gente que também tem a vida maravilhosa, e você fala, como é que ele conseguiu? A pessoa começa a contar a história, você fala, poxa, eu também preciso começar por esse caminho também. Onde é que você teve essa oportunidade? É largando, né, as coisas e dedicando um tempo para você fazer isso. É isso que a gente precisa fazer, pelo menos uns 10 minutinhos no dia, no nosso dia a dia. Esse tempo que vocês estão, por exemplo, vindo aqui para assistir aula, já é um tempo de reflexão. Esse canal que eu montei, esse grupo de solidariedade de estudo e de ajuda, porque o grupo nasceu com ajuda, né? Foi na pandemia, esse grupo nasceu na pandemia, aí a gente ajudamos as pessoas que necessitavam, e depois começamos a fazer também trabalhos voluntários através dando continuidade. Eu falei, então vou montar um grupo também de estudo, porque as pessoas, para ter conhecimento, mas como nessa correria da vida, não pode ir num lugar para estudar, pelo menos online ela tem essa condição. Você vê, sabe quantos inscritos tem na aula, no começo? 32 pessoas. Quantos nós estamos aqui? Comparece aqui. 5 pessoas. Entendeu? E olha a possibilidade de bater um papo desse, de transmitir conhecimento, vocês passar para nós, a gente passar para vocês. É o tempo que a gente precisa dedicar na nossa vida. Mas, infelizmente, é essa a diferença do bem e do mal. É essa a diferença das escolhas que eu vou fazendo na minha vida. É essa a diferença que eu vou chegar ou mais rápido ou vou demorar muito mais para chegar. São essas escolhas simples do dia a dia. Eu escolher um dia, igual eu estava conversando com o Maurício aí, o Maurício falou para mim, como é que eu posso fazer trabalhar, fazer uma caridade? Ele vai lá onde eu dou aula também presencial, né? Eu dou aula online e dou presencial. Aí eu
Falei para ele, ó, eu faço isso, faço aquilo, se você quiser lá, você pode ir lá, tal, 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 tal. Quer dizer, escolher um dia, ou um evento que tiver, eu posso ir lá fazer uma caridade. A Flávia já participou, né, Flávia? Ela já participou muito lá no Vale Trabalhos, ainda trabalha lá e tudo. É só você querer arrumar um tempinho e você aí acaba incluindo dentro da sua agenda e fazer. São essas escolhas. Beleza? Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Então, a gente pode até encerrar. Tudo bem, Igor? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, nos fortalecendo nossos pensamentos no bem e também nos auxiliando para que possamos resolver ainda as nossas dificuldades. Que nos fortaleça os nossos mentor, que nos auxilia através da intuição, dentro das nossas decisões, dos caminhos corretos, das decisões corretas. E assim, Pai, agradecemos por tudo, pela moradia, pelo alimento, por estarmos aqui hoje, nessa encarnação, aproveitando todas as possibilidades e a oportunidade que possa vir para a nossa evolução moral e espiritual. Assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos e um bom final de semana aí. Beleza? Boa noite, Obrigada, pessoal. Francisco. Boa noite a Eu, todos. um abraço.